Olá, eu sou Vanessa Luz e agora eu vou ler para você e com você o livro Fator de Enriquecimento de Paulo Vieira. Um livro que pode transformar a sua vida se você aplicar todos esses exercícios. Ele já transformou a vida de várias pessoas. Uma fórmula simples e poderosa que vai enriquecê-lo e fazer você atingir seus objetivos. Conquiste seus objetivos financeiros em 6 meses. Mas você precisa agir. Dedico este livro a todos os meus clientes de coaching que tanto me ensinaram em mais de 10.500 horas de sessões individuais. A todos os meus alunos do Método CIS e do treinamento Fator de Enriquecimento, que fizeram a base de minhas pesquisas e aprendizado e que me deram subsídio para pôr em prática conceitos, métodos e estratégias, ferramentas de impacto e mudança na vida financeira. Dedico este livro também a todos os autores, pesquisadores, cientistas e pessoas que chegaram lá, verdadeiros gigantes do conhecimento e saber, que me elevaram por cima de seus ombros e tornaram possível que este livro fosse escrito. Dedico este livro aos meus filhos, Júlia, Mateus e Daniel, que me ensinaram a verdadeira essência da palavra amor, e a minha esposa amada, que me complementa tanto em casa como esposa leal e dedicada, quanto como sócia e executiva de altíssima performance de nossa empresa. E, sobretudo, eu dedico esse livro a Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis e dono do ouro e da prata, que com seu amor e graça tem me feito prosperar financeiramente como nunca imaginei. Prefácio. Tenho grande admiração pela trajetória de superação e sucesso do meu amigo Paulo Vieira. Ele possui o título de PhD pela Florida Christian University, com especialização em coaching. Depois de perder tudo o que tinha e passar por anos de dificuldades financeiras, ele foi capaz de se reerguer e reescrever uma história brilhante de sucesso em todos os aspectos. A rica experiência profissional do autor faz de Paulo Vieira uma referência quando o tema é aperfeiçoamento pessoal, com dicas de como procurar as motivações certas. Neste livro, Fator de Enriquecimento, o autor trata de temas pertinentes para quem deseja alcançar o sucesso financeiro, mostrando que é necessário ir além do querer. É preciso primeiro reinventar, reaprender e reorganizar a própria mente para depois vencer no mundo dos negócios. Fator de enriquecimento é um guia para quem quer mudar definitivamente sua condição financeira, saindo da posição de perdido até alcançar patamares mais elevados. O livro reúne ainda dicas para reforçar o aprendizado, que levam o leitor a refletir sobre o próprio potencial de realização de cada indivíduo. Reconheço na obra de Paulo Vieira princípios que nortearam a minha vida logo no início dos meus projetos no setor de educação e que me auxiliaram no caminho da prosperidade. Uma das lições apresentadas pelo autor é que quem deseja enriquecer precisa saber poupar. É um pensamento que também compartilho. Afinal, acredito que a pessoa que ainda não aprendeu esse conceito jamais vai prosperar. Para multiplicar o que tem, é preciso saber que parte do dinheiro que você recebe não lhe pertence, mas pertence à formação de seu patrimônio futuro. Mas, se o indivíduo nunca buscar atingir este objetivo, ele nunca terá seu patrimônio futuro. Ao ler esta obra inspiradora, lembre-se de que o sucesso acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Prepare-se para uma transformação de paradigma mental que vai mudar completamente o curso da sua vida financeira. Boa leitura. Carlos Wizard Martins, autor do best-seller Desperte o Milionário que há em você. Introdução. Eu, sinceramente, acredito que será o livro mais impactante, profundo e transformador que você terá lido sobre dinheiro e finanças pessoais. Sei que estou sendo otimista e ousada ao dizer isso, mas sei também por que eu digo. Tive uma infância e adolescência bastante prósperas no Rio de Janeiro. Meu pai tinha iate, fui campeão de vela, tínhamos casa de praia, ótimos carros, motoristas e vivíamos na zona sul do Rio.
Também frequentei ótimos colégios e clubes. No entanto, tudo isso acabou por volta dos meus 17 anos, quando meu pai perdeu suas empresas e a dificuldade financeira se instalou em minha família. E com ela, incontáveis problemas e obstáculos. Nessa idade, vim para o Nordeste, onde vivi todo tipo de adversidade por 13 anos. Porém, a dificuldade financeira era sempre a mais vistosa, a que mais machucava, a que causava os maiores e mais dolorosos estragos. Eram justamente os problemas financeiros que mais me humilhavam e me limitavam em todas as outras áreas de minha vida. Esse deserto árido, quente e sufocante, durou 13 anos. Perdurou dos meus 17 aos 30. Aos 30 anos e 3 meses, vi meu negócio definitivamente quebrado, mesmo trabalhando 12 horas por dia e 7 dias por semana. Tive de reconhecer que meu melhor desempenho financeiro durante todo esse tempo foi ter o suficiente para sobreviver precariamente e sempre deixando uma longa cauda de dívidas financeiras, seja com parentes, bancos, fornecedores, seja com o fisco. Dívidas essas que, quando somadas, eram impagáveis. E não era só isso. Meu primeiro casamento também ruiu com tantas dificuldades financeiras e tentativas frustradas. Naquele momento, deparei comigo mesma, na dependência de outras pessoas e obrigado a morar e viver de favor na casa de parentes. Minha situação financeira nessa época era tão precária que eu não tinha dinheiro sequer para comprar ração para o meu cachorro, um pastor alemão. O meu carro, se é que podemos dizer que aquilo era um carro, era todo amassado e não tinha documentos. Eu não consigo contar todas as vezes que, sem dinheiro para abastecê-lo, entreguei ao frentista minha identidade, meu relógio e até mesmo meus sapatos como garantia. Eu poderia relatar mais episódios de minha história de humilhação, injustiça, desespero e total impotência que vivi durante os 13 anos de dificuldades financeiras. Porém, este livro seria sobre sofrência e não sobre finanças pessoais. O que aprendi a duras penas é que a falta de dinheiro interfere diretamente em todas as áreas da vida. E se dinheiro não faz ninguém feliz, a falta dele leva o indivíduo ao caos e ao desespero. A virada total começou quando aprendi que eu era o único responsável por toda aquela vida de miséria e que nada mudaria se eu não mudasse primeiro. A segunda fase de mudanças ocorreu quando iniciei no mundo do coach. Nele aprendi a estabelecer metas neurologicamente corretas, ousadas e que mobilizavam os dois hemisférios cerebrais, racional e emocional, o que transformaria a minha situação. Por fim, as mudanças financeiras se avolumaram e aceleraram quando aprendi a concentrar minha atenção nas coisas certas e da maneira certa, controlando minha mente e finalmente aprendendo sobre o poder do foco. Tudo isso eu aprendi e aprofundei quando mergulhei no mundo do coaching integral sistêmico. O fato é que aquele sujeito, com uma história de 13 anos de incontáveis fracassos, depois de todas essas mudanças internas no período de um ano, já tinha apartamento quitado, carros importados, saúde, negócio próspero, imóveis e aplicações financeiras, além de amigos e uma linda namorada, que hoje é minha sócia e esposa, com a qual tenho 3 filhos maravilhosos e uma vida muito feliz. Foi essa mesma tecnologia, porém ampliada, aprofundada, aprimorada, testada à exaustão e comprovada cientificamente, que usei e ainda uso comigo mesmo e que também aplico em meus clientes de coaching individual e em meus alunos com extremo sucesso e resultados surpreendentes. São essas ferramentas, conceitos e métodos que trago para você neste livro. De fato, minha vida financeira mudou drasticamente. Hoje tenho a liberdade de escolher o país onde vou passar férias com minha família e se ficarei por lá 15 dias ou 2 meses. Posso escolher também os carros que queremos ter, a casa de praia, o relógio, e essas escolhas não são feitas pelo preço, e sim pela nossa conveniência e vontade. Como também escolhemos as situações e pessoas que vamos ajudar financeiramente e com quanto vamos ajudar. Hoje também tenho a liberdade de escolher parar de trabalhar e viver de rendimentos e aplicações, algo que não faz parte de meus planos.
É isso que as pessoas podem fazer com o dinheiro: conquistar liberdade e fazer boas escolhas, ou se tornarem escravas e prisioneiras pela falta ou pelo excesso de dinheiro. Eu já experimentei os dois lados, a escassez total e a abundância. Conheci a fundo os dois lados e hoje vivo uma vida realmente abundante e plena. E este é o meu objetivo: fazer com que fazer com você o que tenho feito com meus alunos de finanças e clientes de coaching, conduzi-lo a uma vida superabundante em todas as áreas, usando o dinheiro como um meio e não um fim. E ainda fazer do mundo um lugar muito melhor onde viver. Você deve estar se perguntando, Paulo Vieira, o que lhe dá tanta certeza de que esse método funcionará comigo? Em primeiro lugar, pelas mudanças que ocorreram e ainda ocorrem comigo. Em segundo lugar, pelos resultados de meus alunos dos treinamentos Coaching for Money e Fator de Enriquecimento. Vem experimentando e compartilhando com tanta gratidão. Tenho ainda uma certeza Tenho ainda como certeza da eficácia do método que descrevo os resultados obtidos pelos meus clientes de coaching individual ao longo dos últimos 18 anos. E, por fim, o coaching integral sistêmico, método criado por mim, tem se mostrado extremamente eficaz no contexto de mudança de crenças e programas e programações mentais. Vou repetir: reprogramação de crenças e programações mentais. A Febracis, instituição por mim fundada, possui uma tecnologia conceitual e prática com subsídio científico capaz de eliminar crenças limitantes e introduzir crenças fortalecedoras. Uma tecnologia capaz de mudar padrões mentais de pobreza e criar mentalidade de riqueza. Ou seja, eliminar crenças de limitação e escassez financeira e substituí-las por crenças de abundância e prosperidade. Foi justamente essa metodologia que me tornou professor da Florida Christian University, em Orlando, nos Estados Unidos, e conferencista ao redor do mundo. Saliento que a internacionalização de minha carreira aconteceu não apenas pelo arcabouço científico da metodologia, mas, sobretudo, pelos resultados comprovados que essa tecnologia vem apresentando de forma tão consistente em quem a aplica diligentemente. Você está prestes a ser realmente rico. E isso acontecerá por dois bons motivos expressos em duas máximas. A primeira, o que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei, porque se soubesse, eu já teria. E quando eu falo saber, não me refiro a conhecimento, e sim a capacidade de saber fazer, ou seja, sabedoria. Aqui você vai efetivamente aprender e saber fazer algo que vai muito além de simplesmente conhecer e entender um conceito ou ferramenta. Sempre repito em meus seminários: aprender é sinônimo de mudança. Quando alguém aprende algo, é porque mudou algo em si. Se não houve mudança prática e perceptível no comportamento e nos resultados, é porque não houve aprendizado. O melhor que pode ter acontecido é apenas obter conhecimento. Nada mais que conhecimento. A segunda máxima é de Josh Billings. Não é apenas o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Por isso, eu estarei focado sempre nessas duas facetas do saber: introduzir conhecimentos, saberes e crenças novas e potencializadoras, e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a desaprender conceitos, saberes e crenças que o aprisionam em uma vida limitada, mediana, pobre financeiramente ou pelo menos em uma vida aquém do seu potencial de realização. Está pronto para se tornar realmente rico? Antes, preciso alertá-lo sobre mais um ponto. Este livro, mais que conceitual, é prático, voltado para a reprogramação de crenças e aplicação de métodos, conceitos e ferramentas de enriquecimento. Então, peço que leia e sublinhe tudo o que for relevante. Faça anotações nas áreas propostas e onde achar necessário. Porém, se mais importante ainda, peço que faça todos os exercícios propostos neste livro na sequência em que eles aparecerem.
Responda a todas as perguntas e preencha todas as lacunas. Serão esses exercícios que produzirão uma nova maneira de comunicar, pensar e sentir, e, sobretudo, novas crenças financeiras. E como você aprenderá? Toda crença é autorrealizável. Seja bem-vindo a esse mundo de abundância, prosperidade e riqueza. Essa vida é real, benéfica e acessível a qualquer um que se disponha a trilhar a jornada do sábio aprendiz. Capítulo 1. Fator de enriquecimento. Para que as coisas mudem, você tem que mudar. Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar. Podemos ter mais do que já temos, porque podemos nos tornar melhores do que somos. Jim Rohn. Ser rico não é uma condição monetária, e sim um estado de espírito e estilo de vida de abundância dentro de nossos próprios termos e contexto. Ser rico é um estado de espírito, um estilo emocional, uma maneira diferente de se comunicar, pensar e sentir. E é justamente esse estilo emocional que vai produzir os comportamentos financeiros, sejam eles positivos, sejam negativos. Quando me refiro a ser próspero em sua realidade e contexto, percebemos que em todos os níveis sociais e financeiros sempre existe o rico e o pobre. Em uma comunidade carente, por exemplo, sempre existe o vizinho rico e o vizinho pobre. A mesma coisa acontece em bairros de classe média, como também na classe alta. Tive um conhecido que, ao comprar um apartamento de 1.000 metros quadrados, sofreu preconceito dos novos vizinhos, pois era visto como um novo rico e supostamente não tinha cacife suficiente para estar ali. Ele era o vizinho pobre do apartamento de 1.000 metros quadrados e 12 vagas de estacionamento. Se você é um candidato a uma vida rica e abundante, lembre-se de que riqueza e prosperidade financeira não têm nada ou quase nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma energia emocional, é a manifestação das emoções que você traz em seu peito. É apenas a concretização de suas crenças sobre você e o mundo ao seu redor. Dinheiro é a pura e simples manifestação de quem você acredita ser, do que acredita ser capaz de fazer, e, por fim, a manifestação do seu nível de merecimento. Com toda energia emocional, como toda energia emocional, dinheiro pode ser bom ou ruim, da mesma maneira que suas crenças podem ser boas ou ruins, limitantes ou fortalecedoras. Você já deve ter visto pessoas muito ricas, porém tristes, doentes e com famílias despedaçadas. Como também deve ter presenciado pessoas financeiramente ricas e ainda com famílias felizes, saudáveis e equilibradas. Neste livro e na minha vida, a verdadeira definição de riqueza passa primeiramente por ter um patrimônio considerável e que lhe dê liberdade e tranquilidade no presente e também em uma relação ao futuro. No entanto, também passa pelo estilo de vida abundante em todas as áreas e que, na prática, o dinheiro não compra. Traga um bordão comigo que diz: certa vez conheci uma pessoa tão pobre que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Acredite, isso não é a verdadeira riqueza. Riqueza verdadeira é aquela que combina as três dimensões humanas: o ser, a identidade, o fazer, a capacidade e o ter, o merecimento. Representados pelo quadro a seguir, a pirâmide do indivíduo. Crença de merecimento, potência emocional, tenho. Comportamento e atitude, ter. Crença de capacidade, competência emocional, faço. Comportamento e atitude, fazer. Crença de identidade, eu sou. E o comportamento, ser. Observe que a base do indivíduo está na crença de identidade. É ela que define quem você é, como você se vê e quais são os seus resultados. Já a crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. Essa crença dita o seu potencial de realização.
No topo da pirâmide está a crença de ter. Quanto você acha que merece ter de boas experiências e bens materiais? Quem é verdadeiramente próspero precisa primeiro ser rico. Nesse sentido, a primeira dimensão significa ter uma identidade interna ou autoimagem de uma pessoa abundante financeiramente. A segunda dimensão é viver de forma abundante, ou seja, dentro da sua realidade e contexto, porém sempre com sobra e nunca com falta. A terceira dimensão é o ter. Essa dimensão refere-se a possuir bens materiais em seu contexto e realidade. Definição de milionário. Muitas pessoas me perguntam qual a definição de milionário. Nos Estados Unidos, é aceito que um milionário ou uma milionária é quem possui mais de US$ 1 milhão em bens e patrimônio, sem contar a casa em que mora e os carros de uso pessoal. No Brasil, a mesma definição é aceita com base em nossa moeda, o real. Quando olho para essa definição, acredito que todas as pessoas são capazes de realizar essa quantia financeira, uns em um tempo muito curto, outros ao longo da vida. Porém, com um olhar mais detalhado e crítico, percebemos que a palavra milionário não é tão válida para definir pessoas realmente bem-sucedidas financeiramente. Minha primeira observação é sobre a independência financeira. Caso você possua R$ 1 milhão aplicados no sistema financeiro, terá um retorno bruto médio de 1%, que significa um rendimento de R$ 10.000 por mês. De forma geral, esse rendimento não mantém o padrão de vida de quem conseguiu juntar R$ 1 milhão. A segunda observação é que o baixo rendimento de aluguéis no Brasil. A segunda observação é o baixo rendimento de aluguéis no Brasil. Atualmente, no mercado brasileiro, o rendimento de aluguel de um imóvel está em torno de 0,4 a 0,7% do valor do imóvel. Então, se você possui um imóvel no valor de R$ 1 milhão, existe a possibilidade de ter um rendimento abaixo da inflação, sem contar a taxa de 12% da imobiliária. Nos dois casos, o rendimento do patrimônio de R$ 1 milhão não se mostrou grande coisa em termos de independência financeira, muito menos com um patamar de liberdade financeira. Então, o meu convite é para que você não seja um milionário, e sim um multimilionário. E, quem sabe, um mega milionário. Independente de se você será milionário, multimilionário, mega milionário, tenha a mais profunda convicção de que, com as crenças certas e o conhecimento adequado, todo ser humano é capaz de ser muito próspero e abundante. E essa é a minha missão nesse livro e no meu curso Fator de Enriquecimento. Ou seja, levá-lo a patamares muito mais elevados no contexto financeiro e de qualidade de vida, torná-lo uma pessoa milionária financeiramente, mas também abundante em todas as áreas. Quanto tempo para me tornar um milionário ou mais? Se você ler em algum livro ou ouvir em algum curso que, com muita economia e disciplina, poderá aproveitar a mágica dos juros compostos e que eles o farão rico em 20 ou 30 anos, escute meu conselho. Saia agora desse curso ou pare de ler esse livro imediatamente. Primeiro, é muito frustrante poupar disciplinadamente por 20 ou 30 anos para ser milionário e, quando chegar lá, descobrir que esse milhão não o deixou verdadeiramente rico. O segundo erro é que a tão famosa e alardeada mágica dos juros compostos só funciona quando você já é mais que milionário, como vou mostrar nas tabelas a seguir. Colocando em prática as técnicas, os conceitos e as estratégias que apresentarei neste livro, você se tornará imediatamente abundante, independente de seu rendimento, e desenvolverá uma mente próspera. Ao longo dos dias e meses, seus músculos financeiros serão fortalecidos, gerando novos hábitos e novas crenças que, de forma extraordinária, produzirão resultados óbvios e previsíveis, e também resultados quânticos inimagináveis. Observe na tabela a seguir como a mágica dos juros compostos, ou seja, juros do mês anterior incidindo positivamente
no rendimento do mês seguinte e assim por diante ao longo dos anos. Não transformará um pequeno investidor em uma pessoa rica. E ainda que não, e ainda que não é justo esperar mais de 30 anos para descobrir que o seu primeiro milhão não o deixou verdadeiramente rico, e provavelmente você já terá idade avançada demais para tentar ser de fato rico e livre financeiramente. Vamos à tabela. Taxa de juros de 4% ao ano, valor de investimento mensal em reais, R$ 1.000. No primeiro ano, você vai ter acumulado R$ 12.258. Em 5 anos, você terá 66.396 e em 10 anos você terá 147.176 reais. No final de 30 anos, você terá 687.513 e de 37 anos, 1.1.542 reais. Fonte Cirelo Júnior, 2016. Se você não está disposto a esperar 37 anos para ser milionário, a verdadeira solução é aprender o fator de enriquecimento e entender as variáveis que de fato o farão rico em um tempo que pode ser previsto, como também determinado matematicamente por você. Fator de enriquecimento, FE, ou fé. Não vamos nos enganar. Enriquecimento financeiro é uma equação matemática. E como Wallace D. Wales já dizia há muitos anos, enriquecimento é uma ciência exata. Muitos livros que abordam estratégias e conceitos de enriquecimento falham terrivelmente quando não expõem nem explicam as únicas 4 variáveis que determinam se alguém vai ou não ser rico. As 4 variáveis são a receita total mensal, o percentual poupado para investir, a quantidade dos investimentos, perdão, a rentabilidade dos investimentos efetuados a partir da poupança e, finalmente, o período de tempo de investimento da receita que foi poupada mês a mês. Entendendo que, de fato, existem apenas essas 4 variáveis que influenciam e determinam a capacidade de enriquecimento do indivíduo, fui ao longo do tempo testando equações matemáticas que pudessem revelar o status financeiro atual de meus clientes e que também servissem como uma projeção futura, caso a atitude e o comportamento financeiro deles não mudassem. Assim, surgiu a equação que chamo de fator de enriquecimento. FE é igual a R vezes P vezes I. A primeira variável é o seu rendimento mensal, que se refere à soma de todas as entradas financeiras que você tem. Quanto mais você ganha, maior será a chance de você se tornar um milionário. Imagine uma pessoa ganhando um salário de R$ 1.000 por mês. Desse pequeno rendimento mensal, ela precisa comer, morar, se vestir, se locomover, etc. Quanto sobrará para se tornar rica? Quanto ela conseguirá poupar para investir todos os meses? Agora imaginemos uma pessoa com rendimentos mensais de R$ 100.000. Certamente as chances de acumular mais dinheiro são infinitamente maiores. Mesmo que seu rendimento mensal seja ínfimo, não deixe a ansiedade o atrapalhar nesse momento. É importante que você monte seu fator de enriquecimento e entenda quais comportamentos precisam ser mudados, quais crenças precisam ser reprogramadas e ainda quais técnicas e conceitos financeiros você precisa pôr em prática. Assim, a equação de enriquecimento começa a ser montada com a letra R, respondendo ao rendimento total mensal do indivíduo. A segunda variável é a capacidade de poupar. No entanto, poupar com apenas uma única finalidade: investir para ser rico. Aqui não será considerada a quantia que você poupa para uma viagem, um curso ou um carro novo. Apenas o que você poupa com o intuito de multiplicar sua riqueza. Pegando o caso da pessoa com rendimento de R$ 1.000 ao mês, você pode imaginar a dificuldade que ela terá para poupar uma quantia suficiente para investir
com o objetivo de ser rica. Já no caso de quem tem rendimento de R$ 100.000 por mês, será completamente diferente. Se ela tiver sabedoria financeira, poderá facilmente poupar 50% de todo o seu rendimento para se tornar rica num futuro próximo. Porém, como você vai ver adiante, muitas pessoas, mesmo ganhando quantias enormes, não são capazes de poupar. Dessa forma, mesmo mantendo um ótimo padrão financeiro, nunca se tornarão ricas e independentes financeiramente. Na maioria dos casos, quando tais pessoas conseguem poupar, logo gastam sua poupança com diversão, viagens ou bens de consumo, e na prática continuam pobres financeiramente, vivendo em um alto padrão financeiro, porém com um futuro incerto. Então, a segunda variável de enriquecimento é o percentual do rendimento que é poupado com uma única e exclusiva finalidade: investir para se tornar rico. Se P corresponde ao percentual poupado sobre o rendimento total, a equação evolui e fica assim: fator de enriquecimento é igual ao rendimento mensal vezes o percentual poupado. A terceira variável definidora do sucesso financeiro é a combinação de dois comportamentos financeiros fundamentais. O primeiro é o de investir em algo que traga retorno financeiro acima da inflação. Por exemplo, se a projeção da inflação for de 5% ao ano, o retorno do investimento deve ser pelo menos acima de 5%, jamais abaixo dessa porcentagem. O segundo é conseguir o maior retorno possível sobre esse investimento. Para explicar a influência dessa terceira variável, vou relatar o caso de dois clientes de coaching. Vamos chamá-los de Tiago e Bruno. Como eram sócios, eles tinham a mesma retirada financeira da empresa, que girava em torno de R$ 500.000 por mês. Tiago vivia um padrão de vida simples e espartano. Já Bruno vivia espalhafatosamente, gastando muito dinheiro de todas as formas, refazendo seu guarda-roupa a cada 4 meses, trocando seus carrões 2 vezes por ano, colecionando relógios Rolex e até acompanhando de avião fretado turnês de bandas musicais. A pergunta que não quer calar: qual dos dois tinha maior patrimônio financeiro? Ou seja, qual dos dois era o mais rico? A lógica nos leva a imaginar que Tiago, que tinha gastos moderados, poupava bem mais e teria um patrimônio maior. De fato, mês a mês, Tiago poupava mais que seu sócio. No entanto, mesmo poupando menos, Bruno sabia fazer investimentos tremendamente mais rentáveis que seu par. O resultado disso é que, apesar de gastador, ele construiu um patrimônio de R$ 45 milhões, composto, na sua maior parte, de terrenos encravados em áreas de grande valorização. Já Tiago, na época, tinha apenas R$ 23 milhões de patrimônio. Ele praticamente não investia nada, deixando quase todo o seu dinheiro no banco em aplicações financeiras de baixíssimos rendimentos. Com essa história, não estou fazendo apologia nem estimulando ninguém a ser perdulário e gastador. Estou estimulando você a investir desde cedo e da maneira certa. Então, agora temos a terceira variável do enriquecimento, que é a rentabilidade sobre o investimento, que chamaremos de I. Acompanhe na tabela a seguir, no período de 10 anos, três investimentos: um com baixa rentabilidade, outro com média e outro com alta rentabilidade. Assim, você pode entender que, além de aplicar e investir seu dinheiro, você precisa trazer rentabilidade sobre ele. Então, vamos aqui ver investimento inicial. Vamos ver aqui alguns exemplos. Investimento inicial de R$ 100.000, sendo 2% ao ano, em um ano você vai ter 102 mil. Se for 5% ao ano, em um ano você terá 105 mil reais. Em 10 anos, 110 mil. Em 5 anos, no quinto ano, se teve um rendimento de 2%, você terá 110.408,08 centavos.
Com 5% ao ano, em 5 anos, você terá 127.628,16 centavos. E se for 10% ao ano, você aplicando 100 mil, em 5 anos você terá 161.051 reais. Olhando para a tabela, fica muito claro que a rentabilidade sobre seu investimento determinará se você vai ser rico ou não. Agora, imagine se você não consegue nenhum rendimento sobre seu patrimônio. No final de 10 anos, a inflação terá corroído quase tudo. Agora que você entendeu as três variáveis, temos a equação do fator de enriquecimento completa. FE é igual a R vezes P vezes I. Você deve estar se perguntando onde está a quarta variável, que é a repetição dos investimentos ao longo do tempo. Certamente, será necessário para qualquer pessoa manter os comportamentos que garantam a repetição dos investimentos. Porém, o que busco com essa equação é uma foto instantânea do seu comportamento financeiro atual. Outra comparação que podemos fazer ao fator de enriquecimento é tê-lo como uma radiografia da sua saúde financeira. O passo seguinte é restaurar o que a radiografia apontou como um problema. O desafio de quem quer ficar realmente rico financeiramente é dominar e gerenciar as três variáveis, potencializando cada uma delas, sem se esquecer de repeti-las ao longo do tempo. Chega de história de Hollywood, em que mendigos ficam ricos em um passe de mágica. Para esse mendigo se tornar uma pessoa rica, ele terá de cumprir e compor as mesmas três variáveis do fator do enriquecimento. Primeiro, ele terá de aumentar seu rendimento, pois pouco valeria poupar 50% de todo o seu rendimento e investir com uma rentabilidade extraordinária se o valor total do rendimento fosse em poucos míseros reais. Assim, o primeiro passo é ganhar mais, bem mais, muitíssimo mais dinheiro. No capítulo 3, vou ensinar como se tornar um perito no que você faz e assim multiplicar mais de 10 vezes seu rendimento mensal. R. O segundo passo é poupar. P. O máximo possível para investir. Para isso, é fundamental ser organizado com as finanças. O caminho mais seguro é ter um orçamento familiar com metas e um acompanhamento preciso para rendimentos, gastos e investimentos. No capítulo 5, em que abordarei sua organização e planejamento financeiro, há um link disponível para você baixar uma ótima planilha para organizar seus gastos e contas. E o terceiro e último passo é investir. E o valor poupado com a maior rentabilidade possível, repetidamente ao longo do tempo e sempre acima da inflação. Aí está o fator de enriquecimento. O resultado dessa equação mostrará em que estágio da jornada do enriquecimento você está e em qual ou quais fundamentos do enriquecimento você tem acertado e errado. Você terá o mapa real da mina. A partir da tabela de conversão apresentada a seguir, você poderá montar a equação do seu fator de enriquecimento. Para não errar no cálculo, é importante que você atente para os parâmetros e observe os exemplos. Fórmula do fator de enriquecimento. FE é igual a renda mais poupança mais investimento. Vai, aqui nós temos tabelas. Os parâmetros: ganhar, poupar, rentabilidade do investimento ao ano. Exemplo 1. Uma renda de 5.000 reais com rendimento de 0,5. Poupança, você vai estar poupando ali 30% e a rentabilidade 3%. A equação fica, o fator de enriquecimento é 0,5 vezes 3 vezes 3, que é igual a 4,5. Classificação 4,5, não serei rico.
Exemplo número 2. Uma renda de R$ 100.000. O seu R é igual a 10. A poupança você não está poupando nada. Então, a rentabilidade também é zero. A equação vai ficar: fator de enriquecimento é igual a 10 vezes zero, que é igual a zero. Classificação, zero. Aqui você está, entre aspas, morto ou perdido. Exemplo número 3. R$ 50.000. O seu R é 5. Você está poupando quanto? 50%. Então, o seu P também é 5. E a rentabilidade de 3% ao ano. O seu I é 3. Como fica essa equação? Seu fator de enriquecimento é igual a 5 vezes 5 vezes 3, que é 75. A sua classificação é 75. Então, você está focado. Perceba que a pessoa do exemplo 2, mesmo com um rendimento mensal de R$ 100.000, tem um resultado de enriquecimento pior do que a pessoa do exemplo 1, que ganha apenas R$ 5.000 por mês. Afinal, a pessoa do exemplo 1 poupa e investe. Já a pessoa do exemplo 2, mesmo com tudo o que ganha, apenas gasta e faz mais contas. Exemplo 4. Uma renda de R$ 100.000. O R é 10. Ele está poupando 50%. Então, o seu fator P é 5 e a rentabilidade anual 5%. O I também é 5. Na equação fica: fator de enriquecimento é igual a 10 vezes 5, que dá 250. A classificação: milionário. Exemplo número 5. A renda mensal é de R$ 250.000. O fator R é 25. Ele poupa 10%. Então, seu P é 1. A rentabilidade, 5% ao ano. Seu I é 5. E a equação fica: FE é igual a 25 vezes 1 vezes 5. 125. Sua classificação é 125. Então, ele se tornará milionário. Exemplo 6. A renda mensal é 50.000. Então, seu R é 5. Ele poupa 10% ao mês. Então, 10% dessa renda, né? Então, seu P é 1. E a rentabilidade que ele está aplicando é de 2%. Então, seu I é igual a 2. E a equação fica: FE é igual a 5 vezes 1 vezes 2, que é 10. A classificação é 10. Então, ele está na zona de conforto. Tem muita coisa a se fazer aqui nesse caso. Perceba que no exemplo 5, mesmo que a pessoa ganhe mês a mês R$ 250.000, está abaixo do exemplo 4, na jornada do enriquecimento. Mais uma vez, fica claro que o enriquecimento pede que você dê atenção e gerencie suas três variáveis. E também explica por que muitas pessoas, repletas de potencial, nunca prosperaram financeiramente. Então, se você se classificou como um morto financeiramente, sobrevivente ou não serei rico, lembre-se de que isto é apenas uma fotografia do seu comportamento financeiro atual. Mude seu comportamento e você começará a mudar imediatamente sua posição na jornada do enriquecimento. O importante é que você haja agora. Depois, haja de forma mais acertada. E quando menos esperar, estará correndo montanha acima. Calcule aqui o seu fator de enriquecimento. A seguir, você vê a figura da jornada do enriquecimento. Depois de montar o seu fator de enriquecimento, localize em que estágio está. Se entrando na neve de pernas para o ar, se está na jornada ou se está na casa dos milionários. Jornada do enriquecimento. E ficamos por aqui neste primeiro dia de leitura deste livro, que, se você agir, ele vai transformar a sua vida. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.